Olá, meu nome é Bruna Rantorni, sou professora, advogada e doutoranda pela Universidade Federal do Paraná. E a convite do projeto Mulheres no Processo Civil, eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre provas atípicas. Bom, as provas estão designadas no artigo 369 do Código de Processo Civil e quando falamos em provas, temos que ter noção de dois aspectos. O primeiro, meios de provas, que são instrumentos para se alcançar determinado fato, e por sua vez, fontes de prova, são aqueles elementos externos obtidos por meios legítimos. Quando falamos então da tipicidade probatória, temos que prever que essa tipicidade pode ocorrer por meio de previsão de meio de provas, mas também por meio de procedimentos para a sua colheita. Ou seja, quando falamos sobre provas atípicas, nada mais é do que a possibilidade de acessar fontes por meios e modos diferentes. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês. A primeira prova típica que nós podemos conversar são as declarações extrajudiciais, também conhecidas como witness statement. Elas são utilizadas bastante na arbitragem e nada mais é do que a possibilidade de você construir, obter uma prova testemunhal de forma escrita. Mas por que uma pessoa se utilizaria de uma prova escrita testemunhal? Muitas vezes, isso pode ocorrer porque a pessoa não tem acesso àquela testemunha, ou é impossível ou muito difícil de essa testemunha comparecer em juízo para prestar o seu depoimento. Aqui não se trata de uma prova documental, ela terá características, sim, de prova testemunhal. Um exemplo, se uma testemunha verificou um fato fora do país e você precisa que ela preste um esclarecimento. Obviamente, essa testemunha não vai poder ir até o seu local para prestar esse depoimento, mas, se for possível, ela poderá fazer uma declaração testemunhal, witness statement, e você encaminhar essa declaração ao juízo. Também é importante considerar que o juízo, ele também pode chamar essa testemunha para confirmar essas declarações, chamado cross-examinator. Isso também é possível você celebrar com a outra parte um negócio jurídico processual e pactuar que, diante dos fatos, as declarações de testemunhas poderão ser feitas de forma escrita e não oral. Uma segunda possibilidade de prova atípica são os depoimentos pessoais da própria parte, chamado discovery à brasileira, como o professor Flávio Yarchow sugere. Nesse caso, o depoimento da própria parte pode ser muito importante para processos de anistia e crimes de tortura e também para o caso de inquirições em casos graves. O depoimento pessoal, a grande vantagem é que ele pode acelerar o procedimento e, ao mesmo tempo, dar efetivo contraditório e isonomia processual às partes. Também é bastante utilizado na arbitragem. Temos também uma outra possibilidade, são as constatações realizadas por oficial de justiça. As constatações por oficial de justiça não há previsão legal em nosso Código de Processo Civil. E aqui, a grande questão é que o oficial, além de realizar essa diligência, ele vai verificar com as suas próprias noções o que está acontecendo ali. Como, por exemplo, ele pode comparecer à sede da empresa para verificar o estado de conservação de bens penhorados e mantidos sob a guarda do proprietário, verificar se de fato houve eventual abandono do imóvel para emissão na posse, ou até mesmo constatar se aquele bem é de fato um bem de família. Também pode ser muito utilizado para avaliações de empresa e também ações coletivas em desastres ambientais, como Brumadinho e Mariana. Também, por fim, nós podemos tratar sobre o expert witness, são os peritos testemunhas, também é muito utilizado na arbitragem, e aqui a grande questão é que, neste caso, o perito ele não vai tratar questões de fato, mas sim de direito. A análise dele se baseará apenas em questões de direito, sem adentrar aos fatos de forma específica. Também é utilizado na arbitragem, e aqui tem a questão do poder do juiz e também da confiança que o juiz tem naquele perito em casos parecidos. E por fim, a prova estatística e prova por amostragem. O professor Fred Dier, ele considera esta como uma prova atípica, porque nem sempre a reconstrução dos fatos é possível. E daí vem essa possibilidade. Um exemplo que nós podemos colocar é o derramamento de óleo na costa brasileira e a extensão destes desastres ambientais. Bom, essas são apenas algumas provas atípicas. Eu espero que você tenha gostado e é um prazer estar aqui e participar do projeto Mulheres no Processo Civil. Um grande abraço e até mais!